Mais um vídeo de previdenciário. Terminamos os benefícios na aula passada. Na aula de hoje nós vamos falar sobre disposições gerais específicas, período de carência e período de graça. Assuntos importantíssimos para a nossa prova. Nenhum benefício que substitua o salário ou rendimento do trabalhador pode ser inferior ao salário mínimo. Eu disse que substitua o salário ou que substitua o rendimento do trabalhador, porque ele pode ser assalariado, ele pode receber um salário fixo ou um rendimento, um salário variável. Não pode ser inferior ao mínimo. Existem benefícios que não substituem, como eu estou grifando aqui abaixo. Salário família é um pequeno valor para os funcionários, para os segurados de baixa renda em razão do número de filhos, e o auxílio acidente, que é indenizatório. Tanto um quanto o outro pode ser menor que o salário mínimo, e serão por quê? Porque não substituem a renda do trabalhador. Então são valores inferiores. Agora, nós temos o grande problema no auxílio-doença, que pode trazer dúvida na hora da nossa prova. O auxílio-doença é 91% do salário de benefício. O que ocorre? Se alguém recebe um salário mínimo e contribui neste valor com base no salário mínimo, portanto, o seu salário de benefício vai ser na base de um salário mínimo. E 95% desse salário mínimo vai dar um valor inferior ao salário mínimo. Mas a lei diz aqui em cima que nenhum benefício que substitua o rendimento ou o salário poderá ser inferior. Por isso, quando ocorrer essa hipótese, o rendimento, o que o servidor vai ganhar é um salário mínimo. Ele não receberá em hipótese alguma um salário inferior, um benefício inferior ao salário mínimo, no caso do auxílio-doença. Então guarde isso, benefício que substitua o salário e rendimento do trabalhador não pode ser inferior ao mínimo. O grande problema poderia ser no auxílio-doença trazer essa confusão, mas saiba, se o rendimento for um valor alto, será um 91%, tranquilamente. Mas se for baixo e nessa porcentagem a margem for inferior ao mínimo, ele vai receber na realidade um salário mínimo. Tranquilo? Vamos continuar. E o valor máximo do benefício? Qual é o valor máximo? É o teto da Previdência Social. Essa é a regra. Nós já vimos, o teto é o máximo que alguém pode receber. Exceções. Salário maternidade. O salário maternidade ele é integral para a beneficiária. Uma servidora que ganha R$10.000 por mês, quando ela tirar o seu salário maternidade, ela vai receber seu valor integral e não o teto da Previdência Social. E o outro é na grande invalidez, a outra exceção. 25% a mais. Alguém foi aposentou por invalidez e necessita de cuidados de terceiros para suas ocupações habituais. Então ele vai ganhar mais 25% e pode ultrapassar o teto. Lembrando que o salário maternidade aqui não pode ultrapassar o quê? O teto do funcionalismo público do artigo 37 da Constituição Federal, 3711, que é o salário do ministro do STF. Portanto, guarde isso, teto da Previdência Social. Nós temos essas duas exceções e ainda se alguém receber, contribuir com a Previdência Complementar, ele pode aposentar com valor maior, mas não será a Previdência Social, no regime geral, que vai pagar esse valor acima do teto. Período de carência. Período de carência nós falamos separado em cada benefício. Nas aposentadorias nós falamos de carência, nos benefícios dos dependentes nós falamos de carência, e aqui nós vamos falar de todos ao mesmo tempo para a gente perceber as semelhanças e as diferenças e memorizar ainda mais para a nossa prova. Nós já falamos o que? Aqui acidente e dependente, carência zero. É um macete para você decorar. Tudo que estiver relacionado a um acidente será carência zero. E todos os benefícios que fizer jus ao dependente também será carência zero. Exemplo, pensão por morte. É do beneficiário? É do dependente? Então carência zero. O que é mesmo carência? Carência é aquele número de contribuições, o número mínimo de contribuições para que alguém possa fazer jus a um benefício, para que alguém tenha direito a um benefício. Então tem que cumprir o período de carência. Acidente dependente, carência zero. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez decorrente de acidente, carência zero. Por quê? Olha aqui, acidente. Se tiver acidente, é carência zero. Salário maternidade. Salário maternidade, nós temos três hipóteses
E a primeira delas, empregada, trabalhadora avulsa e a doméstica. Empregada, trabalhadora avulsa e a doméstica. Carência zero. Empregada, trabalhadora avulsa e doméstica, carência zero. Agora, a contribuinte individual, a facultativa e a segurada especial, aquela trabalhadora rural, carência 10 meses. A individual, 10 meses de contribuição, por exemplo, advogada. A facultativa, uma estudante, 10 meses. E a segurada especial, 10 meses de atividade rural. É o período de carência. E para cada mês de adiantamento do parto, retira-se um mês, conforme nós falamos do salário de maternidade da aula passada. Essa é para a segurada especial. E nós temos ainda a carência para o auxílio acidente. Nós temos duas hipóteses. Auxílio acidente, quando ele... Desculpa, é auxílio doença, né? Agora é auxílio doença. Quando o auxílio doença for decorrente de acidente, doença profissional, que é peculiar, e a doença do trabalho, que é relacionada indiretamente com o trabalho, a carência é zero. Então, portanto, auxílio doença decorrente de acidente de qualquer natureza. Nós temos também, pode ser doença profissional ou doença do trabalho, a carência é zero. Outras causas é necessário 12 meses de contribuição. Então, por exemplo, por uma pneumonia que agravou e não é relacionada com o trabalho, 12 meses, portanto, 12 meses de contribuição. Se essa pneumonia for gerada porque o indivíduo trabalha numa câmara fria e é uma doença do trabalho, portanto, a carência será zero. Mas não, ele trabalha no serviço comum de escritório e pegou uma pneumonia porque ele gostava das noitadas e por aí vai. Neste caso, 12 meses de carência. A aposentadoria por invalidez, também nós temos duas hipóteses da carência para a aposentadoria por invalidez. A primeira delas é o acidente, depois doença profissional e doença do trabalho, carência zero, e a aposentadoria por invalidez, decorrente de outras causas, 12 meses. É igualzinho o auxílio doença. Então ficou fácil aqui. O auxílio doença e a aposentadoria por invalidez. Quando decorrente de acidente, doença do trabalho e doença profissional, carência zero. Quando decorrente de outras causas, 12 meses, igualzinho ao auxílio doença e aposentadoria por invalidez, também sem problemas. Nós temos ainda que lembrar, os 3 casos de aposentadoria que nós vimos são 180 contribuições. Então a carência para a aposentadoria nós temos por tempo de contribuição, por idade e aposentadoria especial. Todas as 3 são 180 contribuições. Lembrando que aquela especial, 15, 20 ou 25 anos. 180 contribuições dá aproximadamente 15 anos. É o tempo mínimo para a aposentadoria especial. Então, continua ainda 180 contribuições do tempo de carência para as aposentadorias. Não confunda, na aposentadoria por idade, nós temos aqui aquelas 70 contribuições, mais 1% a cada ano de contribuição. Então aquilo é renda mensal inicial, não confunda com carência. A carência são 180 contribuições na aposentadoria por idade. Nós temos carência zero. Se lembra que eu falei? Acidente e dependente é carência zero. Pensão por morte, quem recebe? O dependente, carência zero. Auxílio reclusão, quem recebe? O dependente, carência zero. E acidente? Acidente dependente, carência zero. O salário família, quem recebe é o próprio segurado, em razão dos dependentes. E a carência dele também é zero. Você tem que memorizar esses 4 aqui, porque pode ser que caia uma questão na prova como múltipla escolha com esses 4 e mais um que não seja carência zero. Nós vimos agora quais são: a aposentadoria 180, os outros 0 ou 12 ou 10 no caso do salário maternidade. A Lei 8.213, no artigo 24, diz o seguinte: período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, considerados a partir do transcurso do primeiro dia do mês de suas competências. Para a prova é saber isso aqui, é o período de carência, número mínimo de contribuições mensais indispensáveis
para que ele faça jus ao benefício. O parágrafo único. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar a partir de nova filiação à Previdência Social com mínimo de 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser segurado. Vamos entender esse parágrafo único, que esse sim é muito importante. Vamos pegar aqui um slide vazio para a gente entender esse parágrafo único. Imagine aqui que um segurado ele trabalhou 5 anos. 5 anos foi o período que ele trabalhou. Aqui ele ficou desempregado. Então ele entra no período de graça, que é o nosso próximo assunto. Ele ficou desempregado e entrou no período de graça. Nesse período de graça, ele mantém a qualidade de segurado. Ele não contribui, mas ele recebe ainda, ele faz jus aos benefícios previdenciários. Aqui ele está no período de graça. Aí, ao final, aqui agora, ponto final, passou-se o período de graça. Nós veremos que pode ser 12 meses, pode ser 24 meses, até 36 meses. Passaram aqui 8 mais 3 anos, ele não arrumou outro emprego, não voltou a contribuir. Ele perdeu a qualidade de segurado. O que acontece aqui? A lei está dizendo que se ele conseguir um novo emprego aqui, ele entrou no serviço. Aqui mais um emprego, está feliz da vida, voltou a trabalhar, voltou a contribuir. O que acontece? E aquele período, aquele tempo de contribuição, aqueles 5 anos que ele contribuiu inicialmente, ele vai poder aproveitar aquele período como período de carência para outros benefícios. E como se dá isso? Vamos supor que ele quer agora um auxílio-doença. Nós sabemos que o auxílio-doença é 12 meses de carência. 12 meses. Então, aqui ele voltou ao emprego e ele precisa de 12 meses para um auxílio-doença que não seja por aqueles motivos de acidente, doença do trabalho, doença profissional. O que acontece? A lei diz que ele precisa trabalhar 1/3, ele precisa contribuir com 1/3 do número de contribuições exigidas para a carência definida para o benefício requerido. Ele requer qual? Ele está querendo é o auxílio-doença. Então ele precisa trabalhar o quê? 1/3 de 12, ele tem que trabalhar mais 4 meses. Ele trabalhando 4 meses aqui, ele já vai poder contar com o período de carência que ficou aqui para trás, nesses 5 anos. É isso que a lei está dizendo. Ele trabalhou 5 anos, ficou desempregado e aqui passou o período de graça. Quando ele está em período de graça, ele mantém a qualidade de segurado. Se no período de graça ele sofresse uma doença, ele poderia receber o benefício aqui. Mas o que acontece? Ele perdeu e voltou, na realidade, ou melhor, se no período de graça aqui, vamos reconstruir, no período de graça ele conseguisse novo emprego, perfeitamente, ele mantinha a qualidade de segurado e seria carência zero para ele. Mas não, ele perdeu a qualidade de segurado. Aí ele consegue um novo emprego aqui e ele quer um benefício que necessita de 12 meses. Então ele tem que trabalhar mais 4. Se fosse aqui um benefício, ele está querendo um benefício de 10 meses, seria uma segurada, salário maternidade. O que acontece seria também 4 meses, porque 1/3 não daria, também seria aproximadamente 4 meses. Mas, se ele quisesse um benefício maior, aposentadoria, por exemplo, aqui no caso, se ele tivesse trabalhado aqui 32 anos, ele trabalhou 32 anos, depois ele ficou desempregado. Nesse período aqui, o que aconteceu com ele? Ele perdeu também a qualidade de segurado. Aí aqui, ele consegue um novo emprego. Quanto tempo ele precisa para ele poder somar esses 32 anos aqui? É só fazer o cálculo. Aqui ele vai ter que trabalhar, por exemplo, se ele quiser a aposentadoria por tempo de contribuição, ele vai ter que trabalhar 1/3 de 35 anos aqui? Não, é diferente. Para aposentadoria isso não funciona, pessoal. Não funciona porque a Lei 10.666 de 2003, no seu artigo 3º em diante, ela diz que a perda da qualidade de segurado não será levada em conta para a soma do segundo com o primeiro momento de contribuição. Então a perda da qualidade segurada para a aposentadoria não é levada em conta. Portanto, esse parágrafo primeiro aqui, ele vai funcionar para licença
maternidade, ele vai funcionar para auxílio-doença, mas por causa da Lei 10.666 de 2003, não funcionará para a aposentadoria. A perda da qualidade de segurado não será levada em conta do segundo momento para o primeiro, esse período que nós falamos aqui no parágrafo único, desde que seja feito, desde que cumpridos os quesitos. Então aqui, na aposentadoria, ele ficou 32 anos trabalhando, aí ficou desempregado, perdeu aqui o período de graça, ele volta ao trabalho, ele trabalhou mais 3 anos. Perfeito, ele já pode aposentar, porque deu 35 anos, se for o caso da contribuição. Se é homem, ou idade também, 35 anos, homem urbano. Então, neste caso, a perda da qualidade de segurado aqui não será levada em conta. Mas se for para um benefício de auxílio-doença ou, por exemplo, salário maternidade, deverá sim observar o que diz no parágrafo único aqui do artigo 24. Vamos continuar. Ainda sobre carência, a Lei 8.213 e o Decreto 48, ambos dizem o seguinte: para o cômputo do período de carência, serão consideradas contribuições da data da filiação. Para quem? Empregados, trabalhadores avulsos. Então, começa a contar da data da filiação. Nós vimos filiação nos primeiros vídeos aqui, o que é filiação, o que é inscrição. E depois nós temos o item 2, pagamento da primeira contribuição sem atraso. Nós já falamos sobre isso, mas como já disse, a repetição é a mãe do ensino. Para quem? Empregado doméstico, contribuinte individual, especial e facultativo. Para todos esses, da primeira contribuição, vai cair na prova aqui, olha, sem atraso. Isso aqui é importante, não pode haver atraso. E o item 3, ou melhor, nós vimos 1 e 2, não há 3, é somente esses dois mesmo. O próximo assunto é período de graça. Então, o cômputo de período de carência, quando começa a contar a partir da filiação para empregados e trabalhadores avulsos. Observa que empregados e trabalhadores avulsos, eles estão sempre juntos, sempre caminhando lado a lado. E pagamento da primeira contribuição para o doméstico, contribuinte individual. Empregado doméstico, aquela sua faxineira que trabalha todo dia na sua casa, ela é empregada doméstica. O contribuinte individual, por exemplo, nós temos o advogado, o taxista, o segurado especial é aquele da zona rural. E o facultativo, por exemplo, o estudante, aquele que não exerce atividade remunerada, mas contribui com a Previdência Social. Então, terminamos aqui carência, pessoal. E o nosso assunto agora é período de graça, ou seja, manutenção da qualidade de segurado. Qual é a regra? O trabalhador é considerado segurado por todo o período de trabalho em que contribui com a Previdência Social, bem como segurados facultativos. Qual é a regra? Se eu contribuo, eu sou segurado. Essa é a regra. Mas nós temos a exceção. E a exceção é maior até do que a regra. É a manutenção da qualidade de segurado. É o período de graça. A Lei 8.213, no artigo 15, diz o seguinte: mantenha a qualidade de segurado independentemente de contribuições. Aqui não há contribuição. Quem? E quando? Sem limite de prazo. Quem está em gozo de benefício. O indivíduo ficou em licença auxílio-doença por 2 anos, 24 meses. Foi prorrogado, 5 anos. Ele é segurado. Ele é segurado e está protegido pela Previdência Social. Quem está em gozo de benefício sempre mantém a qualidade de segurado para todos os efeitos. Por exemplo, se ele vier a falecer no auxílio-doença, o seu dependente poderá fazer jus à pensão por morte, porque ele mantém a qualidade de segurado. Até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. O indivíduo, ele trabalha, ele perdeu emprego, desempregado, desemprego voluntário, por exemplo. Durante 12 meses ele está protegido. Se ele falecer nesses 12 meses, o seu dependente vai receber a pensão por morte. Se ele for preso nesses 12 meses, dentro desses 12 meses, o seu dependente vai receber o auxílio reclusão. Ou mesmo ainda, se ele não perder emprego, mas ele está suspenso, cumprindo a suspensão,
ou licença sem remuneração por esse período de 12 meses. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Nós tivemos, por exemplo, a gripe suína. E essa gripe suína, ela requer o isolamento, a segregação das pessoas. Portanto, aquele que saiu do emprego por causa de segregação, ele vai ficar durante 12 meses após cessar a segregação, após cessar o isolamento, o afastamento. Não é o período de segregação, não. É 12 meses após cessar essa segregação, ele ainda é segurado, mesmo sem contribuição. Ainda que ele tenha perdido o emprego, mesmo assim, ele mantém 12 meses após a segregação a qualidade de segurado. Então nós temos todo o período de segregação e ainda mais 12 meses. Até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. Olha que interessante, olha. O indivíduo, ele estava em auxílio reclusão. 12 meses, ele estava preso, ficou preso ali 2 anos. Saiu da cadeia hoje, ele para de receber o auxílio reclusão, mas pelo período de 12 meses, ele mantém a qualidade de segurado. Ele parou de contribuir. Se até o 12 meses aqui, neste caso, ele não contribuiu, 12 meses, ele foi preso aqui, nesse período, ele vai continuar recebendo um auxílio reclusão a partir do momento que ele foi preso novamente. Mas, como eu já falei, a lei dá mais 45 dias para ele, um prazo excedente, como presunção de que ele iria começar a pagar. Então, 12 meses, mais esses 45 dias que você tem que guardar. Ou até o 15º dia do mês subsequente. O indivíduo estava nas Forças Armadas, aí foi licenciado, ele tem durante 3 meses, ele ainda mantém a qualidade de segurado, e até 6 meses após a cessação das contribuições, segurado facultativo, 6 meses. Então isso aqui é um pouco decoreba, mas infelizmente nós temos que decorar. Nós veremos nos parágrafos seguintes que esses prazos podem ser prorrogados. Então vamos repetir aqui para memorizar. Quem está em benefício, sem limite de prazo, até 12 meses após a cessação das contribuições, segurado de que ficou desempregado, licenciado ou suspenso sem remuneração. Cuidado, licença com remuneração não faz jus aí, não entra nesse período de graça. Até 12 meses após cessar a segregação compulsória. Até 12 meses, livramento condicional. Até 3 meses, o militar licenciado. E até 6 meses após a cessação, o segurado facultativo. Mas nós temos os parágrafos únicos, os parágrafos seguintes, que há informações importantes. O parágrafo 1º diz o seguinte: o prazo do inciso 2 será prorrogado para até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupções que acarrete a perda da qualidade de segurado. O indivíduo pagou mais de 120 contribuições, 10 anos, ele pagou mais de 10 anos. Então, portanto, esse prazo da manutenção de segurado poderá ser prorrogado para até 24 meses. O caso do inciso 2. O inciso 2 nós vimos aqui que é aquele que ficou desempregado, seja por suspensão, seja por foi mandado embora, ou ainda está a licença sem remuneração. Então nós temos aqui, antes de entrar no parágrafo 2º, que ele poderá ter 24 meses de período de graça. Só que esse prazo pode ser acrescido ainda de mais 12 meses, ou seja, 36 meses de período de graça. Se ele fizer o quê? Olha, os prazos do inciso... Vamos ler o parágrafo 2º. Os prazos do inciso 2 e do parágrafo 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. O que acontece? O indivíduo está desempregado. Quando ele perde emprego, ele vai lá no Ministério do Trabalho e registra essa situação de desemprego. Portanto, ele vai ganhar mais 12 meses de
período de graça. Durante 36 meses, se ele não conseguir um emprego, ele estará segurado. Qual é o problema na hora da prova? É você esquecer que ele tem que ir no Ministério do Trabalho para registrar a sua situação. Se ele não for, ele não vai fazer jus a mais esses 12 meses de período de graça, de manutenção da qualidade do segurado. Antes de prosseguir, eu quero voltar aqui nessa situação aqui do segurado facultativo. 6 meses após a cessação das contribuições. Portanto, a última contribuição, deixei de contribuir hoje. Então eu tenho o quê? Mais 6 meses eu estarei seguro. O que acontece? Nesse período, deu 5 meses e eu contribuí uma vez. Contribuí, ok. Aí passou mais 5 meses, ele contribuiu mais uma. Ele sempre vai estar seguro. Aí passou mais 5 meses, ele contribuiu mais uma vez. Ele não perde nesses períodos a qualidade de segurado. É lógico que para aposentar vai somar somente aquilo que ele pagou, aquilo que ele contribuiu. Mas se ele em cada 6 meses, 5 meses, contribuir uma vez, ele sempre vai estar protegido. Por quê? Durante o período de 6 meses após a última contribuição, ele está protegido. No caso do inciso 2, veja como que é complexo isso, pessoal. Até por isso que eu estou perdendo bastante tempo, porque são informações valiosas para a sua prova. Pode ser que você não encontre isso em apostila. Na realidade, você não vai encontrar tão detalhado assim em apostila. Até 12 meses após a cessação das contribuições, ele está em período de graça, mantém a qualidade de segurado. Se aqui ele tem menos de 120 contribuições e vai ao Ministério Público após a demissão, ele vai ter quanto? 24 meses de período de graça. Então aqui, se for mais de 120 contribuições, mais de 10 anos, e ele for ao Ministério do Trabalho, ele vai ter 36 meses, porque serão no caso aqui, 24 mais 12, conforme está no parágrafo 1º que a gente leu. Parágrafo 1º, olha, ele vai ter mais até 24 contribuições, se ele tiver mais de 120, e o parágrafo 2º, mais 12 meses. Então, dependendo da situação, ele vai ter 24 ou 36 meses de período de graça. Tranquilo? Então vamos continuar para a gente encerrar o nosso vídeo. Durante os prazos desse artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. É isso. Período de graça é simplesmente isso. Mantém a qualidade do segurado, mantém todos os seus direitos, mesmo sem contribuir. Parágrafo 4º. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no plano de custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados nesse artigo e seus parágrafos. Tranquilo. Portanto, os prazos que nós vimos aqui, olha, são esses prazos. 12 meses após o livramento, 3 meses após o licenciamento, 6 meses após a cessação das contribuições, ou ainda aqui, um exemplo mais fácil de entender, 2 meses após a cessação das contribuições. Ele não foi ao Ministério Público, ou melhor, ele não foi ao Ministério do Trabalho e nem tem direito a mais 12 meses. Então, portanto, aqui terminou. Então, vai se contar mais um mês, 30 dias aqui, não teve, findou mais um mês aqui, não teve contribuição. A partir do dia seguinte, o próximo dia aqui, ele perde então a qualidade de segurado. Ok, pessoal, terminamos aqui mais esse vídeo. Eu aguardo você no próximo. Valeu!